Você quer aprender sobre 8 padrões de projeto essenciais que todo desenvolvedor deve conhecer? Neste vídeo, discutiremos o padrão fábrica, o padrão construtor, o padrão singleton, o padrão observador, o padrão iterador, o padrão estratégia, o padrão adaptador e o padrão fachada. Esses padrões são amplamente utilizados na programação orientada a objetos e podem ajudá-lo a escrever um código melhor e mais reutilizável. Então, do que está à espera? Vamos lá. Os padrões de design são uma parte integrante da engenharia de software, oferecendo soluções estabelecidas para problemas de design recorrentes. Eles fornecem uma abordagem sistemática para a construção de sistemas de software flexíveis, eficientes e de fácil manutenção. Uma das contribuições mais influentes para o mundo dos padrões de design é o livro intitulado Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, da autoria de Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, vulgarmente conhecidos como o Gang of Four, GOF. Publicado em 1994, este livro tornou-se desde então uma pedra angular no desenvolvimento de software, orientando os programadores para a criação de aplicações bem estruturadas e robustas. A importância dos padrões de design reside na sua capacidade de encapsular as melhores práticas e soluções comprovadas que foram refinadas ao longo de anos de experiência prática. Estes padrões transcendem linguagens e tecnologias de programação específicas, fornecendo aos programadores uma linguagem comum para abordar os desafios de concessão. Isto facilita uma melhor comunicação entre as equipas de desenvolvimento e contribui para a qualidade geral dos projetos de software. Os padrões de concessão são frequentemente classificados em 3 grupos principais: padrões de criação, estruturais e comportamentais. Os padrões de criação centram-se no processo de criação de objetos, oferecendo soluções para gerir a instanciação de objetos e garantir que estes são criados de forma a satisfazer os requisitos da aplicação. Os padrões estruturais lidam com a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores, mantendo estas estruturas flexíveis e eficientes. Os padrões comportamentais, por outro lado, concentram-se nas interações entre objetos, definindo os padrões de comunicação e as responsabilidades entre eles. Ao dividir os padrões, o padrão singleton é particularmente relevante para cenários onde manter uma única instância é crucial, como gerenciar a configuração da aplicação, conexões de banco de dados ou estado centralizado da aplicação. Ao impor uma única instância, o padrão singleton ajuda a evitar o consumo desnecessário de memória e garante que os dados consistentes sejam acessados em toda a aplicação. Os padrões de concessão comportamentais centram-se na definição das interações entre objetos e na gestão do fluxo de informação numa aplicação de software. Estes padrões fornecem soluções para a criação de mecanismos de comunicação flexíveis e eficientes entre vários componentes. Esta categoria inclui o padrão Observer, o padrão Iterator e vários outros que facilitam as interações dinâmicas. O padrão Observer, muitas vezes referido como o padrão Publish Subscribe, faz uma analogia com plataformas como o YouTube, onde os subscritores são notificados sempre que é publicado um novo conteúdo. Neste padrão, um sujeito, ou também conhecido como editor, mantém uma lista de observadores ou assinantes interessados em receber atualizações. Quando o estado do sujeito muda, ele notifica todos os seus observadores, garantindo que eles permaneçam sincronizados. Isto desacopla o sujeito dos seus observadores, permitindo a fácil adição ou remoção de observadores sem afetar o comportamento do sujeito. A interação entre o sujeito e os observadores é crucial no padrão Observer. Os observadores se inscrevem em um sujeito e permanecem atualizados sempre que o estado do sujeito muda. Isso permite um relacionamento dinâmico e pouco acoplado entre os componentes, já que os observadores não precisam estar cientes dos detalhes de implementação do objeto específico. Para facilitar a comunicação entre o objeto e os observadores, é frequentemente utilizada uma interface. Os observadores implementam esta interface para receber notificações dos objetos. Esta interface padroniza a forma como os observadores são notificados, tornando possível que diferentes classes de observadores trabalhem com vários assuntos de forma intercambiável. O padrão Iterator é outro padrão comportamental importante que simplifica o processo de iteração através de coleções de objetos, como listas ou listas ligadas. Ele abstrai o processo de travessia e fornece uma maneira uniforme de acessar elementos em uma coleção.
Isso é similar a como a palavra-chave do Python funciona para listas. Para estruturas mais complexas, como listas ligadas, os programadores podem criar iteradores personalizados para definir como a iteração deve ocorrer, permitindo uma navegação fácil através da coleção. Os padrões de design estrutural concentram-se na criação de relações entre classes e objetos para formar estruturas maiores, promovendo a flexibilidade e a reutilização no design de software. Esta categoria inclui padrões como o padrão Strategy e o padrão Adapter, que contribuem para a construção de sistemas robustos e adaptáveis. O padrão Strategy é uma abordagem versátil que permite aos programadores modificar ou alargar o comportamento das classes de forma dinâmica. Ele envolve a definição de uma família de algoritmos intercambiáveis e o encapsulamento deles em suas próprias classes. Ao utilizar este padrão, é possível alternar estratégias em tempo de execução, alterando o comportamento de um objeto sem modificar a sua estrutura. Isso adere ao princípio aberto-fechado, onde as classes permanecem abertas para extensão, mas fechadas para modificação. No padrão Strategy, diferentes estratégias são encapsuladas em classes separadas, cada uma implementando uma interface comum. Essa interface garante que todas as estratégias sigam um contrato consistente, tornando-as intercambiáveis. Essa flexibilidade permite que os desenvolvedores introduzam facilmente novas estratégias ou modifiquem as existentes sem afetar o resto da aplicação. O padrão Adapter foca na resolução de problemas de compatibilidade entre diferentes componentes que possuem interfaces conflitantes. É análogo ao uso de um adaptador para tornar um cabo micro USB compatível com uma porta USB. No código, o padrão Adapter envolve a criação de uma classe adaptadora que traduz a interface de uma classe para outra, permitindo que elas trabalhem juntas sem problemas. Por exemplo, considere a necessidade de conectar um novo dispositivo USB a um sistema com uma porta USB antiga. Em vez de reescrever todo o sistema, pode ser desenvolvido um adaptador para colmatar a lacuna entre a interface do novo dispositivo e as expectativas da porta antiga. Dessa forma, o sistema existente pode se comunicar com o novo dispositivo sem exigir modificações significativas. O padrão de desenho FACAD é um poderoso padrão arquitetônico que funciona como uma interface simplificada ou uma frente unificada para um conjunto de subsistemas ou classes complexas dentro de uma aplicação de software. Outro exemplo são as matrizes dinâmicas, como os vetores em C++ ou as array lists em Java, que envolvem frequentemente a gestão da memória e o redimensionamento nos bastidores. Uma classe de fachada, neste contexto, apresentaria uma interface simples para adicionar, remover e aceder a elementos. Por baixo, a classe geriria as complexidades do redimensionamento e da alocação de memória, protegendo os utilizadores dessas preocupações técnicas. O padrão FACAD contribui para os princípios de design de software, como separação de preocupações e encapsulamento. Ao fornecer uma interface clara e de alto nível, ele promove a modularidade, a capacidade de manutenção e a reutilização do código. Os desenvolvedores podem interagir com o sistema usando a classe de fachada, sem a necessidade de compreender o intrincado funcionamento dos subsistemas abaixo. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal. Enquanto isso, obrigado por assistir.